Olá! Hoje nós iremos falar do pastor como pai. Daqui a pouco eu volto para falar disso. Eu sou o pastor David Efraim, o contador das igrejas evangélicas. Estamos aqui para produzir hoje mais um conteúdo voltado para a família pastoral. O pastor como pai. E eu gostaria de ler um texto sobre o qual nós iremos refletir. Ele está no livro dos Salmos, capítulo 27, a partir do versículo 3, onde diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como as flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amados, nós, como pastores, nós temos família normalmente, Sabemos que existe algumas pessoas que são vocacionadas a não casar, mas estou falando de forma geral, os pastores, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele conversa com Timóteo sobre candidatos ao presbitério, ele fala para que escolhesse pessoas que fossem casadas, que fossem maridos de uma esposa só, que tivessem filhos criados nos caminhos do Senhor. Então, por quê? Porque a família pastoral, creio eu, ela é uma referência para as demais famílias da igreja local. Então, se faz importante o pastor entender a vida em família, como é ter uma esposa, como é ter filhos. Por quê? Porque ele vai aconselhar famílias. E nós sabemos que não é fácil as batalhas que a gente passa por ter uma família. Sabemos que o diabo trabalha para desconstruir os projetos de Deus como família. Então, os filhos são exatamente, como diz o texto aqui de Salmo 127, bênção do Senhor. Eu creio de que o nosso Deus, ele é um Deus geracional. O que isso quer dizer? Deus, ele gosta de se revelar as gerações. Deus se revelou a Abraão, mas também se revelou ao seu filho Isaac. E Deus também se revelou ao seu neto Jacó. Então eu creio que Deus, ele não quer que a experiência que nós tenhamos com ele fique só em nós. Ele quer que essa experiência passe para os nossos filhos e também para os nossos netos e bisnetos e assim sucessivamente. E o nome dele seja invocado na nossa descendência. Amados, mas para que isso aconteça, creio eu que o papel fundamental é exatamente do pai, do líder. Nós sabemos que a mãe também tem um papel, claro, mas nós, os pais, que somos pastores, nós não podemos nos esquecer que os nossos principais discípulos não são da igreja local, porque eles estão conosco alguns dias da semana, alguns horários. Os nossos principais discípulos são os nossos filhos, que permanecem conosco 24 horas do dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, e aí ficam conosco até 18, 20, 25, 30 anos morando junto conosco, então estão nos observando. E eles são como esponjas, que tudo que nós falamos, ou agimos como atitude, eles vão absorvendo. E não podemos nos esquecer de que o texto diz que os nossos filhos são flechas. E essas flechas, elas precisam ser preparadas, elas precisam ser lapidadas, para um dia serem lançadas, para alcançarem um alvo. Então nós precisamos entender que os nossos discípulos principais são os nossos filhos. E primeira questão, nós temos sido exemplos para eles dentro de casa, porque a mesma bênção que nós somos lá na igreja local, nós precisamos também ser dentro de casa. Então, como nós iremos falar para eles, leiam a Bíblia se nós não lemos a Bíblia? Como nós iremos querer que os nossos filhos orem se nós não oramos? Como nós iremos querer que os nossos filhos jejuem se nós mesmos não jejuamos? Como nós iremos querer que os nossos filhos, quando casarem, sejam ótimos maridos se nós não estamos sendo um ótimo marido para a mãe deles, a nossa esposa? Então fica aqui a reflexão, amados. Deus nos deu os nossos filhos. Eles estão na nossa aljava, que é dentro do nosso lar, durante alguns anos, décadas, para que exatamente preparemos eles, para que um dia eles possam ser lançados. E nós somos esses guerreiros, que
que preparamos essas flechas, que temos o arco na mão. Mas nós precisamos entender o quê? Que o principal discipulador dos nossos filhos aqui na terra somos nós, os pais. E eu creio, amados, que da mesma maneira que nós temos a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e nós temos um foco ali no Velho Testamento, na lei, mas também no Novo Testamento nós temos um foco na graça, no amor, que nós como pais precisamos ter esses dois lados, que é os lados de Deus. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E que nós precisamos com os nossos filhos, tem momentos que nós somos duros, né, inflexíveis, mas tem momentos que nós somos misericordiosos, amorosos e carinhosos, amados. Então, que você possa ser o discipulador, né, que você possa ser o pai que eles precisam que você seja o sacerdote da sua casa, porque o sacerdote leva o povo a Deus. Que você escolte seus filhos a Deus. Que nos cultos domésticos seus filhos possam ter experiência de novo nascimento. Que quando eles estão dormindo, nós como pais possamos ir no quarto deles, abençoá-los, contar histórias bíblicas. Que nós possamos ao redor da mesa liderar a oração de gratidão pelo pão de cada dia. Mas que nós também, né, possamos demonstrar graça e misericórdia quando for necessário. E outro papel nosso é o papel de profetas. O profeta fica lá no alto do monte e quando ele desce, ele tem uma palavra de Deus para o povo. Que você sempre tenha uma palavra de Deus para os seus filhos. Que a sua palavra profética determine o destino profético deles. Eles precisam de direção. Eles precisam de palavra. Eles precisam entender o chamado de Deus na vida deles. E o chamado não vai ser um chamado impositivo por você. Você vai ser um profeta, né, onde você vai liberar palavras em determinados momentos da vida deles. Então entenda isso, pai, entenda isso, pastor, né, os seus filhos são bênçãos de Deus na sua mão, são flechas, e eles precisam de você para que Deus possa lapidar a vida deles. E lembre-se também da maneira como você trata seus filhos, eles também te tratarão na velhice. Que ruim é, né, chegar à velhice e os filhos não quererem cuidar dos pais. Que você possa cuidar tão bem deles e preparar eles também para essa fase da sua vida. Fica aqui a reflexão. Nós temos aqui na descrição desse vídeo um grupo de WhatsApp onde nós temos postado reflexões para a família pastoral. Se você ainda não está nesse grupo, não deixe de entrar e seja abençoado. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.